Policial mente para a mulher no tribunal. Não fazia ideia que ela era uma... O tribunal estava envolto em uma tensão palpável, como se o ar estivesse eletrificado. Clara Silva, uma jovem advogada com uma determinação inabalável, ajustou a gravata de seu terno escuro, enquanto observava a plateia. Os olhares a seguiam, alguns cheios de esperança, outros de desconfiança. Sua cliente, Ana, sentada ao seu lado, tremia levemente, as mãos entrelaçadas, os olhos marejados, mas Clara sabia que ela era inocente. Era seu dever provar isso. O policial Pedro Almeida, uma figura imponente e autoritária, subiu ao banco das testemunhas. Seus olhos castanhos, que pareciam penetrar a alma, estavam fixos em Ana. Clara sentiu um frio na espinha. Ele era conhecido por sua postura rígida e suas convicções inabaláveis, mas havia algo em sua expressão que a fazia hesitar. Senhor Almeida, Clara começou, sua voz firme, mas suave. Pode nos contar o que aconteceu na noite do crime? Claro, doutora, respondeu ele com um sorriso desdenhoso. Estávamos fazendo uma ronda quando ouvimos gritos. Chegamos ao local e encontramos a acusada com a arma na mão, ao lado da vítima. Ele falou com tanta convicção que o público murmurou, alguns se inclinando para a frente absorvendo cada palavra. Clara franziu a testa. E a arma, senhor Almeida? O senhor pode afirmar com certeza que estava na mão de Ana. Sem dúvida, disse ele cruzando os braços. A cena era clara. Claro, senhor Almeida, Clara repetiu, sua voz aumentando em intensidade. O senhor tem certeza de que não houve outra pessoa no local? Alguém que poderia ter feito isso? Os olhos do policial brilharam com um misto de raiva e desdém. Eu não vi mais ninguém. Mas, senhor Almeida, a defesa tem registros de que havia outras pessoas na área na hora do crime. Testemunhas que afirmam ter visto uma figura encapuzada sair correndo. O senhor não mencionou isso em seu relatório, não é mesmo? O tribunal ficou em silêncio e Clara sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O policial hesitou, sua expressão mudando levemente. Clara percebeu a fenda na fachada dele. Eu não considerei essas declarações relevantes no momento, ele murmurou. Mas sua voz não tinha a mesma segurança de antes. Não as considerou relevantes? Uma figura encapuzada que poderia ser o verdadeiro culpado? Clara insistiu, cada palavra um golpe preciso. O júri olhava para o policial com uma nova dúvida, e Clara sabia que estava começando a desmantelar a mentira. Doutora, isso é irrelevante, ele retrucou, mas sua voz estava mais fraca. Relevante ou não, eu vou provar que a verdade é muito mais complexa do que o senhor gostaria que fosse, Clara declarou, sentindo a força da verdade pulsar em seu peito. O senhor está aqui para proteger a justiça, e não para encobrir erros. O clima no tribunal mudou. As pessoas começaram a sussurrar, a dúvida se instalava. Clara respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a emoção de estar perto de uma virada. Ela se voltou para Ana, que a observava com um olhar de esperança misturada com medo. Clara percebeu que precisava ir além da mentira do policial. Havia mais em jogo. Ana sussurrou, confie em mim. Vamos descobrir a verdade. Ao final do depoimento, Clara solicitou uma pausa. Enquanto o juiz saía, ela se aproximou da sua cliente. Precisamos de mais informações. Você tem alguém que possa corroborar seu álibi? Ana balançou a cabeça, a expressão angustiada. Não, só estava eu e meu irmão, mas ele não pode testemunhar. Ele está em um lugar que não posso acessar. O coração de Clara disparou. Você se refere ao centro de reabilitação? Precisamos falar com ele. Se ele estava com você, isso pode mudar tudo. Mas ele não vai querer se envolver. Ele não gosta de ser lembrado do passado. Ana respondeu, a voz embargada. Precisamos arriscar, Clara insistiu. Se ele for capaz de confirmar que estava com você naquela noite, isso pode ser a chave para a sua defesa. O tribunal voltou a se reunir. O silêncio era ensurdecedor enquanto o juiz voltava à sala. Clara sentou-se, a mente fervilhando com estratégias e possibilidades. O policial ainda parecia nervoso, suas mãos tremendo levemente. Ela viu uma faísca de dúvida em seus olhos, e aquilo a encorajou.
Senhor Almeida, começou Clara, sua voz firme. O senhor realmente acredita que está fazendo justiça? Ou está apenas tentando proteger sua própria imagem? A pergunta pairou no ar, e a verdade parecia estar à vista. O que Clara não sabia era que por trás da mentira do policial havia segredos ainda mais obscuros que poderiam mudar tudo o que ela pensava que sabia. O jogo estava apenas começando, e Clara estava disposta a ir até o fim para descobrir a verdade. Clara estava absorta em seus pensamentos enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de neon. O murmúrio da cidade ao seu redor se misturava ao eco de suas dúvidas. O tribunal havia sido um campo de batalha, e a defesa de Ana, uma mulher que parecia ser a vítima de um sistema corrupto, agora a deixava inquieta. A imagem de Ana, com seu olhar vazio e a voz trêmula, não saía da sua mente. Como alguém tão frágil poderia estar ligada a um passado sombrio? Clara se perguntava, enquanto as luzes da cidade se refletiam em suas lágrimas não derramadas. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu visitar o arquivo da polícia naquela noite. O cheiro de papel envelhecido e a escuridão do local só aumentavam a tensão em seu peito. Clara sabia que estava arriscando não apenas sua carreira, mas também sua segurança. Com cada passo, a lembrança de sua infância marcada por traições e solidão surgia, como sombras dançando nas paredes. Eu não posso falhar, sussurrou para si mesma enquanto folheava documentos amarelados. Após horas de pesquisa, uma ficha chamou sua atenção. O nome de Ana estava ligado a um caso de desvio de verba pública. Mas o que mais a intrigou foi o nome do policial que havia investigado o caso. Paulo Mendes. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele era um nome conhecido, um dos mais respeitados da corporação. Clara lembrou-se de como ele havia sussurrado promessas de justiça durante o julgamento. Como eu poderia ter sido tão ingênua? Ela murmurou, o peso da traição se tornando insuportável. Naquele instante, seu celular vibrou, quebrando o silêncio. Era uma mensagem anônima. Cuidado com o que você descobre. Algumas verdades são melhores enterradas. O coração de Clara disparou. Ela olhou ao redor, o ar pesado com a sensação de estar sendo observada. Quem seria capaz de me ameaçar? A adrenalina pulsava em suas veias, e a decisão estava tomada. Ela não recuaria. Clara decidiu confrontar Ana. Naquela manhã, ela entrou na sala de interrogatório. O cheiro do café fresco misturava-se ao ar tenso. Ana estava sentada, parecendo frágil, mas Clara viu um brilho de determinação em seus olhos. Precisamos falar sobre Paulo Mendes, disse Clara com firmeza, notando a expressão de Ana mudar rapidamente para uma máscara de pânico. Você o conhece, não é? Ana hesitou, a voz vacilando. Ele me ajudou uma vez. Mas não posso falar sobre isso, Clara. É perigoso. O desespero na voz da mulher fez o coração de Clara apertar. Você não precisa ter medo. Clara insistiu. Eu estou aqui para te proteger. Mas em seu íntimo ela sabia que não era só Ana que estava em perigo. A própria Clara estava sendo puxada para um abismo cada vez mais profundo. Eu sei que você tem um passado. Clara disse, encarando Ana nos olhos. Você não precisa esconder isso de mim. Essa é a única maneira de conseguirmos mudar o rumo do seu caso. Ana finalmente se entregou, sua voz quase um sussurro. Havia um grupo, e Paulo estava envolvido. Eles manipulavam as provas, faziam tudo parecer um acidente. Eu não queria fazer parte disso, mas eles me ameaçaram. Clara sentiu uma onda de revolta. Nós podemos expor isso. Podemos acabar com a corrupção que está destruindo vidas. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você não entende é que eles não vão parar. Eles vão fazer qualquer coisa para silenciar você. A adrenalina pulsava nas veias de Clara, enquanto se levantava e decidia que não tinha mais tempo a perder. Ela precisava encontrar provas concretas da corrupção. Você sabe onde posso encontrá-las? Clara perguntou, já sabendo que essa era a única chance que tinham. Ana olhou para baixo, sua voz quase inaudível. No depósito de provas da delegacia, mas é arriscado. Ele sempre tem vigilância.
Clara não hesitou. Então temos que ir agora. As duas mulheres saíram do tribunal com a determinação ardente de mudar suas vidas. O medo ainda estava presente, mas a urgência da verdade a tornava insuportável. Clara sentia que cada passo que dava em direção à verdade era também um passo em direção à sua própria redenção. E ao mesmo tempo que a escuridão se aproximava, uma luz se acendia dentro dela, iluminando o caminho que a levaria a descobrir que a verdadeira justiça talvez estivesse mais próxima do que ela jamais imaginara. O tribunal estava em silêncio, um silêncio que parecia cortar o ar como uma faca afiada. Clara, sentada na primeira fila, observava Carlos com uma expressão de incredulidade. Ele estava ali, impassível, seus olhos frios e calculistas, enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça que se desenrolava diante dela. O ex-policial, Miguel ao seu lado, sentia a tensão pulsando entre eles. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada, mas o que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ele não pode sair impune, Clara murmurou, mais para si mesma do que para Miguel. Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas de um medo profundo que começava a se instalar em seu coração. Ela sabia que o que estava em jogo era maior do que sua própria vida. Era a justiça que estava sendo manipulada por alguém tão próximo, tão familiar. Miguel virou-se para ela, seu olhar firme, mas cheio de compaixão. Nós vamos expor essa mentira, Clara. Você não está sozinha nisso. Ele pegou a mão dela, um gesto simples, mas que trazia uma onda de conforto em meio ao caos. Era uma conexão que crescia a cada dia, um laço que se fortalecia nas adversidades que enfrentavam juntos. Enquanto as testemunhas eram chamadas, Clara se lembrava do momento em que encontrara Miguel. Ele estava em um bar, cercado por sombras e lembranças amargas, um homem marcado pela traição de seus próprios companheiros. A coragem dele a inspirou a ir em frente, a não desistir. Mas agora, as inseguranças que ela lutava para esconder começaram a emergir. E se tudo isso terminar em tragédia? E se Carlos tivesse aliados poderosos que pudessem silenciá-los? O juiz batia o martelo, exigindo ordem, mas Clara sentia o coração disparar. O momento crucial estava se aproximando. Carlos, com seu sorriso arrogante, olhava para a plateia como se fosse o rei de um reino que não conhecia limites. Clara não podia mais suportar isso. Ela se levantou, sua voz ecoando com uma determinação que a surpreendeu. Carlos, você mente. Você sabe que está manipulando tudo isso. A sala ficou em silêncio absoluto, todos os olhos virados para ela. Miguel a observava, um orgulho silencioso preenchendo seu peito. No entanto, Clara sentiu uma onda de vulnerabilidade. O que se seguiria depois de sua declaração? O que aconteceria com ela? Mas a ideia de ver Carlos escapar impune a motivava a continuar. Carlos riu, um som que soou como um trovão em meio ao silêncio. Você acha que suas palavras vão mudar algo, Clara? Você é apenas uma mulher tentando se impor em um mundo que não entende. O veneno em sua voz era palpável. E você é um policial que traiu sua própria profissão. Miguel interveio, seu tom grave. A verdade sempre vem à tona, Carlos, e a sua hora está chegando. O advogado de Carlos, um homem bem vestido e com um ar de superioridade, se levantou para contestar. Isso é uma tentativa desesperada de desviar a atenção de seus próprios erros. Clara não tem provas, apenas acusações vazias. O clima na sala mudou. As palavras de Miguel e Clara não estavam apenas desafiando Carlos. Estavam desafiando todo um sistema que havia se corrompido por dentro. Clara sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ela tinha que seguir em frente, não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que haviam sido silenciados. Eu tenho provas, ela declarou, a confiança crescendo a cada palavra. E vou apresentá-las. Seu olhar encontrou Miguel, e ele lhe deu um leve aceno como se dissesse que a força dela era o que os unia. O juiz, interessado, pediu que as provas fossem apresentadas. Clara retirou uma pasta que havia preparado, com Miguel, cheia de documentos e registros que mostravam a conexão de Carlos com a rede criminosa. Sua mão tremia levemente, mas a determinação queimava em seu interior. Esses documentos mostram transações ilegais,
ameaças e até mesmo subornos que Carlos e sua equipe realizaram para silenciar testemunhas e manipular o sistema judicial. Ela afirmou, sua voz agora ecoando com poder. Os murmúrios começaram a percorrer a sala, e Clara sentiu que estava na linha entre a vitória e a derrota. Ao olhar para Miguel, viu que ele também estava nervoso, mas sua presença ao lado dela era um lembrete de que ela não lutava sozinha. Você não tem ideia do que está fazendo, Clara. Carlos rosnou, seu tom ameaçador quebrando a tensão crescente. Você vai se arrepender. Se eu me arrepender, será por não ter feito isso antes, ela respondeu, firme como uma rocha. A justiça precisa prevalecer. Com cada palavra que proferia, Clara sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. O medo ainda estava lá, mas agora era um combustível, um impulso que a fazia avançar. Miguel se aproximou, colocando uma mão em seu ombro, e ela percebeu que sua presença era como um escudo, protegendo-a da escuridão que Carlos representava. O juiz, visivelmente abalado pela gravidade das acusações, pediu uma pausa para que as evidências fossem analisadas. Clara e Miguel se retiraram para um canto, seus corações batendo em uníssono. Você foi incrível lá dentro, Miguel elogiou, um sorriso verdadeiro iluminando seu rosto. Agora, não podemos parar. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Clara olhou nos olhos dele, e pela primeira vez sentiu uma mistura de esperança e determinação. Juntos, eles se tornaram mais do que apenas aliados. Tornaram-se uma força que lutava contra a corrupção e a injustiça. E embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse, lado a lado. O silêncio pesado do tribunal era quase palpável. Clara estava sentada na cadeira, o coração disparado, enquanto os olhares dos jurados a cercavam como predadores famintos. A luz que filtrava pelas janelas altas iluminava seu rosto, revelando a determinação em seus olhos. Ela não estava ali apenas para buscar justiça, mas para expor a verdade que Carlos tentara enterrar sob camadas de mentiras. Quando o juiz bateu o martelo, um eco ressoou na sala, e Clara se levantou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O advogado de acusação, um homem de terno escuro e olhos penetrantes, a incentivou a prosseguir. Com a voz firme, Clara começou a relatar os acontecimentos que levaram àquela audiência. A corrupção policial, os subornos e, principalmente, a traição de Carlos, seu ex-parceiro, que agora a observava com um sorriso irônico. Carlos sempre teve acesso a informações privilegiadas, Clara declarou, sua voz ecoando na sala. Ele usou isso para manipular investigações, beneficiando pessoas que não deveriam ter proteção. Eu não poderia ficar calada, o público murmurou, e Clara viu os olhares de alguns jurados se arregalarem. Mas Carlos, em sua cadeira, não parecia abalado. Ele cruzou os braços e com um ar de desprezo começou a falar. E você acha que pode me acusar impunemente, Clara? Você, que sempre teve um passado tão interessante? Sua voz era um veneno, e os jurados se voltaram para ela, a expectativa pairando no ar. Você sabe que as suas próprias escolhas podem vir à tona. Eu sei de tudo. A sala se encheu de um silêncio tenso. Clara sentiu o calor subir ao seu rosto, mas não poderia se deixar abater. Ele estava jogando sujo e ela sabia que precisava ser mais forte. Ela respirou fundo, seu peito se expandindo enquanto decidia não se render. Se você está insinuando que eu tenho algo a esconder, saiba que não tenho medo de encarar meu passado, respondeu Clara, sua voz agora mais alta e clara. Diferente de você, que se esconde atrás de um uniforme, eu enfrentei meus erros, e é isso que me torna mais forte do que você jamais será. O juiz a olhou com aprovação, e o público começou a murmurar novamente. Carlos, por outro lado, parecia irritado. Ele não esperava que Clara tivesse a coragem de contra-atacar. A tensão no ar era eletrizante, e Clara sentiu uma onda de adrenalina varrer seu corpo. Você pode tentar me derrubar, Carlos, mas eu não sou a mulher que você conheceu há anos. Eu sou uma sobrevivente, disse ela com fervor, olhando diretamente nos olhos dele. E vou lutar para que essa corrupção não continue a destruir vidas. O advogado de defesa se levantou, tentando interromper.
Mas Clara não iria se deixar intimidar. Era a sua vez de brilhar, de mostrar que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre prevaleceria. Ela se virou para o juiz, sua expressão determinada. Excelência, peço que permita que eu apresente uma prova que pode mudar tudo isso, disse ela, puxando uma pasta do lado. O tribunal se inclinou para a frente, curiosidade e expectativa misturadas. Clara retirou uma gravação que havia conseguido secretamente, onde Carlos discutia detalhes de seus esquemas corruptos. Essa gravação revela não apenas a sua traição, Carlos, mas também o seu desprezo pela justiça que juramos proteger, afirmou Clara, enquanto a fita começava a tocar. A sala ficou em choque com as palavras que ecoavam, expondo a verdadeira face do homem que se apresentava como o defensor. Dali Carlos, agora visivelmente pálido, tentou se levantar, mas foi interrompido pelo juiz, que ordenou que ele se sentasse. O murmúrio entre os jurados se intensificou, e Clara sentiu um misto de alívio e força ao ver a reviravolta dos acontecimentos. Se você acha que pode me intimidar com segredos do meu passado, saiba que eu não tenho mais medo de você. Clara finalizou, sua voz ressoando como um trovão. Hoje a verdade será revelada e eu, Clara Mendes, não serei silenciada. O tribunal estava em chamas, não apenas com as evidências, mas com a coragem que emanava dela. Enquanto Carlos se afundava em seu próprio jogo, Clara se erguia, cada palavra sua ecoando com a força de uma tempestade. A batalha estava longe de terminar, mas uma coisa era certa. Ela não estava sozinha, e mais importante, a verdade tinha um poder que ninguém poderia apagar. Clara respirou fundo ao sair do tribunal, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O som do martelo do juiz ecoava em sua mente, marcando o clímax de uma batalha que parecia interminável. Carlos, o homem que antes parecia invencível, agora estava algemado, seu olhar de desprezo se transformando em desespero. Clara havia conseguido desmascará-lo, mas a vitória tinha um gosto amargo. Sentia a pressão de um peso maior em seus ombros. A luta pela justiça era apenas o começo. Enquanto caminhava pelos corredores frios do tribunal, um arrepio percorreu sua espinha. O que seria da vida dela agora? As perguntas dançavam em sua mente como sombras. Clara parou em frente a uma janela, observando o céu cinzento que parecia refletir sua confusão interna. Era um dia nublado, mas dentro dela uma tempestade se formava. Clara? A voz suave de Ana a fez voltar à realidade. A mulher que havia sido uma testemunha tão crucial no julgamento, agora parecia pequena, vulnerável. Seus olhos estavam avermelhados e o semblante carregava um peso que Clara não conseguia decifrar. Oi, Ana. Você está bem? Clara perguntou, tentando esconder a preocupação que a invadia. Ana estava longe de ser uma mulher comum. Sua força tinha iluminado o tribunal, mas agora, naquela expressão, Clara via algo mais profundo. Eu preciso te contar uma coisa. Ana hesitou, olhando para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvir. Clara sentiu o coração acelerar. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper a celebração pela condenação de Carlos? Vamos para um lugar mais reservado, Clara sugeriu, puxando Ana para uma sala de espera vazia. O silêncio. Naquele espaço era quase palpável, e a tensão crescia entre elas. Ana respirou fundo, seus olhos fixos no chão. Você não faz ideia do que eu passei antes de tudo isso. Antes de Carlos. Sua voz tremia, e Clara podia sentir a dor nas palavras não ditas. Eu estou aqui, Ana, pode confiar em mim. Clara encorajou, aproximando-se, segurando a mão da mulher com delicadeza. O gesto era um sinal de apoio, uma promessa silenciosa de que não a abandonaria. Ana olhou nos olhos de Clara e, por um instante, um turbilhão de emoções passou entre elas. Carlos não era só um criminoso. Ele estava ligado a algo muito maior, algo que eu não consegui escapar. E você, Clara, está mais envolvida do que imagina. As palavras de Ana eram como um eco que reverberava em Clara, e ela sentiu um frio na barriga. Do que você está falando? Foi parte de um esquema. Muito antes de você e eu nos conhecermos, ele usava mulheres como eu para encobrir um tráfico de informações. E agora, com a prisão dele, você se tornou um alvo. Eles não...
Vão parar até que você seja silenciada, Ana revelou, a voz agora um sussurro. O coração de Clara disparou. Uma descoberta aterradora, mas também uma conexão inesperada. Por que você não me contou isso antes? Eu não sabia como. Eu pensei que se você o condenasse, tudo acabaria. Mas agora percebo que isso é só o começo. Eles vão querer vingança, Ana disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, medo e, acima de tudo, um desejo ardente de proteger Ana. Nós precisamos fazer algo. Vamos à polícia. Vamos contar tudo. Não, Clara, Ana exclamou com um olhar desesperado. Se você fizer isso, estará colocando a sua vida em risco. Precisamos ser mais espertas do que eles. O relógio na parede parecia desacelerar, cada tic-tac ressoando como um alerta. Clara sabia que estava diante de uma encruzilhada. A luta pela justiça, que parecia tão clara, agora se tornava um labirinto de sombras e segredos. Então, o que fazemos? Clara perguntou, determinada a não desistir. Precisamos investigar. Precisamos entender quem está por trás dele, quem mais está envolvido. Somente assim poderemos nos proteger, Ana respondeu, agora com um brilho de determinação nos olhos. A conexão entre elas se fortaleceu naquele instante. Clara percebeu que não estava sozinha. Havia uma força emergindo de sua vulnerabilidade. Vamos fazer isso juntas. Não vamos permitir que eles nos derrubem. Ana assentiu, um leve sorriso surgindo em meio às lágrimas. Juntas, somos mais fortes. E assim, enquanto o céu continuava a escurecer lá fora, Clara e Ana se uniram em uma aliança silenciosa, cientes de que a batalha estava apenas começando. O passado de Ana se entrelaçava com o futuro de Clara, e juntas elas estavam prontas para enfrentar uma tempestade que se aproximava, determinada a desmascarar os segredos que ameaçavam suas vidas. O tribunal estava em silêncio, a tensão pairando no ar como uma nuvem pesada. Clara, com os olhos fixos na mesa do juiz, sentia seu coração pulsar no ritmo de uma batalha que finalmente chegara ao fim. A verdade, aquela verdade que ela carregava como um fardo por tanto tempo, finalmente tinha emergido das sombras, e agora a luz da justiça brilhava intensamente. Ao seu lado, Ana segurava sua mão com força, um gesto simples, mas que comunicava a solidariedade de uma amizade que se transformou em irmandade. Você está pronta para isso? Ana sussurrou, seu olhar refletindo tanto medo quanto esperança. Mais do que nunca, respondeu Clara, sua voz firme, embora tremesse de emoção. Não posso deixar que a dor de outras mulheres seja ignorada. Após semanas de depoimentos e revelações, Clara sabia que a sua história poderia ser a chave para abrir as portas da mudança. Agora, diante do público que antes a via como uma vítima, ela decidira se transformar em uma guerreira. O juiz bateu o martelo e o eco ressoou como um sinal de liberdade. Na saída do tribunal, o ar fresco da manhã a atingiu como um bálsamo. Clara respirou profundamente, sentindo o peso de anos de opressão se dissipar. Ao seu lado, Ana sorriu, e juntas atravessaram a rua, passando por um grupo de repórteres e curiosos. A primeira pergunta foi direcionada a Clara. O que você pretende fazer agora que a verdade foi revelada? Um microfone foi empurrado em sua direção, e Clara sentiu o impulso de falar, de compartilhar sua visão. Eu quero ajudar outras mulheres a encontrar suas vozes, disse ela, firme e clara. Estou criando uma ONG dedicada a combater a corrupção e proteger os direitos humanos. Ninguém deve passar pelo que eu passei. As palavras de Clara reverberaram como um chamado à ação que fez a multidão parar e ouvir. No fundo de seu coração, ela sabia que estava apenas começando. Ao voltar para casa, a imagem da sua antiga vida começou a se desvanecer, dando espaço para um futuro que ela nunca ousara sonhar. A cada passo, a determinação crescia. Meses se passaram e a ONG ganhou vida. Clara e Ana trabalhavam incansavelmente, organizando eventos, palestras e campanhas de conscientização. As paredes do pequeno escritório eram adornadas com fotos de mulheres que haviam se levantado contra a injustiça, cada uma delas uma fonte de inspiração.
Clara frequentemente se lembrava de seu próprio medo, da solidão que sentia antes de tudo isso. Agora, ela era um farol de esperança. Certa tarde, durante uma palestra, uma jovem mulher se levantou, lágrimas nos olhos. Eu também fui vítima, mas ouvir sua história me deu coragem para lutar. O que posso fazer para ajudar? Clara sorriu, sentindo seu coração se encher de gratidão. Nós precisamos de vozes como a sua. Cada uma de vocês tem um papel neste movimento. Juntas, somos mais fortes. A sala ecoou com aplausos, e Clara percebeu que sua luta não era mais apenas sua. Ela havia se tornado parte de um movimento maior. As histórias de dor se entrelaçavam em um tecido de resistência, e o que antes era um fardo agora se transformava em um legado de luta e esperança. Naquela noite, enquanto Clara olhava pela janela contemplando a cidade iluminada, ela se lembrou de tudo pelo que passou. As lágrimas que antes eram de desespero, agora se convertiam em lágrimas de alegria. Ela se virou para Ana, que estava ao seu lado, e disse: "Nunca imaginei que conseguiríamos isso." Ana sorriu, seus olhos brilhando. "Você é uma heroína, Clara, e isso é apenas o começo." Clara sentiu um novo impulso brotar dentro dela, uma chama que a impulsionava a continuar lutando. A transformação que ela experimentara não era apenas sobre sua própria vida, mas sobre todas as vidas que ela poderia tocar, todas as vozes que poderia ajudar a amplificar. E com isso ela sabia que estava finalmente livre.